O chamado juiz das garantias, que na realidade é o juiz da própria legalidade, ele foi instituído pela Lei 13.964. É uma lei de 24 de dezembro de 2019. Esse juiz das garantias, conforme o artigo 3º desta lei, ele é o juiz responsável por acompanhar a construção da estrutura acusatória, ou seja, cabe ao juiz das garantias acompanhar a elaboração do inquérito policial. E é com o juiz das garantias que o delegado responsável trava o diálogo na investigação, nos seus pedidos, nas diligências, enfim. O juiz das garantias deveria, portanto, dar e proporcionar o maior controle da legalidade da investigação e, consequentemente, salvaguardar os direitos individuais do indivíduo nesta situação. Portanto, seria um ganho significativo para o indivíduo em face das garantias constitucionais. Ocorre que, poucos dias depois desta lei, o ministro Fux, em 22 de janeiro de 2020, suspendeu a implementação desse juiz. Uma única pessoa conseguiu suspender a aplicação de uma lei e suspendeu alegando as dificuldades e que a suspensão deveria aguardar uma decisão a ser referendada pelo plenário do Supremo, e continua parado até hoje. Vejam que é no mínimo curioso como essas pessoas se mobilizam para evitar a aplicação de direitos que possam atingir de forma protetiva os mais vulneráveis. É impressionante a capacidade que essas pessoas têm de fazê-lo. O ministro Fux, sozinho, conseguiu impedir a aplicação de uma lei. Ora, o argumento dele, aguardar o referendo do plenário, continua parado até hoje. Pois bem, o ministro Fux, que tanto argumentou pela importância do plenário, no caso de uma lei que beneficiaria os vulneráveis, em outro ato, ele, de forma contraditória, negou a importância do plenário no caso da Boate Kiss, que é um dos casos mais graves de erro judiciário do país. Isso ainda vai ser estudado na gravidade em que ele implica e na forma ilegal como o processo foi desenvolvido. Pois bem, ao final daquele júri, que não deveria ter havido, por ter sido um crime culposo, criou-se ali uma fábula de dolo eventual, mas, como garantia, os acusados tinham ao seu favor, uma ordem de habeas corpus. Fundamentalmente, porque era uma decisão que caberia recurso, fundamentalmente há o princípio da inocência, enfim. E o que ocorreu? O ministro Fux, monocraticamente, agora ele esqueceu a importância do plenário, ele suspendeu a liminar do habeas corpus, alegando coisas do tipo gravidade, ordem pública, coisas dentro de um metadireito, dentro de um discurso absolutamente fora daquilo que a lei manda. Lembrando que se o ministro Fux fosse dar ouvido ao clamor das ruas, ele não poderia se esquecer que o clamor das ruas, há algum tempo, estava pedindo o fechamento do STF.
Portanto, a alegativa de que há um clamor, há uma proteção da norma a ser estabelecida para manter os condenados em cumprimento de pena, isso viola a Constituição na sua mais elementar estrutura garantística. O mínimo que deveria ter havido, por conta de uma decisão de um tribunal gaúcho, é que o plenário do STF discutisse a questão, e não uma decisão monocrática, sem fundamento legal algum, pudesse cassar aquele habeas corpus, colocando os condenados a cumprir pena, sendo que a questão ainda não transitou em julgado. Ora, é claro que os advogados daqueles acusados recorreram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fizeram uma representação para que essa questão seja analisada, para que ela seja revista, porque, fundamentalmente, é um abuso de autoridade e coloca aqueles acusados dentro de um constrangimento ilegal. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mais uma vez, deverá estudar casos de violação de direitos humanos no Brasil. O Brasil não se cansa de ser alvo de abordagem dessa ordem. É uma vergonha que o Brasil tenha que padecer esse tipo de constrangimento, não obstante o seu conjunto de normas pudesse, em sendo aplicado, proporcionar garantias às pessoas. Infelizmente, no Brasil ocorre um fenômeno muito estranho. Muitos juízes não julgam, não decidem. Muitos juízes no Brasil escolhem. Eles escolhem quem vai ser o destinatário, quem não vai ser, qual a lei que vai ser aplicada, enfim, eles escolhem e geram, evidentemente, um sentimento grave no Brasil de insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Essa é a situação pela qual o país, infelizmente, passa.